Me parece que aqui a coisa mais importante para cada um de nós é descobrirmos aquilo que nós chamamos de consciência. Afinal, o que é consciência? Para nós, estar consciente é estar vivendo nessa consciência. No entanto, a pergunta é: qual é a estrutura dessa consciência? Qual é a formação dessa consciência? Qual é a natureza dessa consciência? Então, a questão aqui é descobrirmos como nós funcionamos e aquilo que nós entendemos por estar consciente ou estar vivendo nessa consciência. Essa consciência, do que ela é feita, do que ela é composta. Por que isso é importante? Porque as nossas ações, elas são todas ações que nascem dessa consciência. E essa consciência, ela é o resultado de toda uma formação de sociedade, de mundo, de cultura. Aquilo que nós chamamos de estar consciente é estar ciente de alguma coisa. O interessante aqui é a compreensão de que, se estou ciente, estou presente. Agora, qual é a natureza desse eu presente? Nessa assim chamada consciência. Uma vez que essa consciência em nós é o resultado de toda a experiência humana, de todo o conhecimento, de tudo aquilo que o ser humano vem passando dentro desses milhares de anos e nós, nesses poucos decênios. Assim, quando nós nos colocamos para agir, para fazer algo, o que é esse eu presente? Então, nós temos aqui usado a expressão mente egóica para essa condição desta consciência do eu. Quando esse eu se expressa, ele se expressa por esse movimento dessa mente. Portanto, essa mente egóica é parte desta consciência do eu. Então, vamos colocar dessa forma: aquilo que nós chamamos de consciência é a simples consciência da mente. Essa mente, que é a mente egóica, é a mente do eu. Ela está dentro desta consciência, que agora acabo de chamar de consciência do eu. Podemos chamar também de consciência mental. A verdade sobre isso é que a nossa ação nesse mundo, dentro desta consciência mental, é sempre uma ação limitada por uma identidade presente, que é a identidade do eu. Quando nós usamos o pronome eu, estamos nos referindo a essa pessoa que somos. Nós nos colocamos como uma pessoa, uma entidade, um personagem se movendo dentro de uma ação assim chamada consciente. Essa ação provém desse fundo que é toda essa experiência e conhecimento da humanidade. O ponto aqui é que essa ação, quando nós observamos essa ação, nós percebemos que essa ação é sempre uma ação baseada na intenção, na motivação, no desejo, no medo dessa entidade que acreditamos ser, que é o eu. Toda ação a partir desse eu, reparem, é sempre uma ação onde o centro do mundo é essa própria entidade, é essa própria identidade pessoal. Assim sendo, nossas ações são todas elas egocêntricas. Elas partem, elas procedem, são ações que procedem de uma atividade do eu. São ações que procedem de uma atividade egocêntrica. Dentro desta mente egóica, que é essa consciência, então qual é a estrutura, qual é a verdade, qual é a natureza dessa consciência? Assim, quando nós dizemos estou consciente, qual é a verdade sobre isso? Estamos aqui nos referindo a uma ação centrada nesta ego-identidade. E assim sendo, uma ação em separação, em dualidade, numa diferenciação entre eu e o não eu e o outro, eu e a vida, eu e o mundo. Então, essa natureza, essa formação, essa estrutura
da consciência como nós a conhecemos é a estrutura da ilusão, desse centro falso, dessa identidade egóica, desse particular fundo de condicionamento e experiência que é apenas uma herança de memória, de história humana. Aqui a pergunta é: haverá algo além desta consciência do eu, dessa estrutura e natureza e formação desta consciência? Aqui nós temos falado com você desse encontro com a verdade divina, com a verdade de Deus, com a realidade do seu ser. Aqui nós temos algumas expressões como ser, consciência, felicidade. Aqui nos referimos com essas expressões a uma realidade fora desta consciência do eu. Então, quando falamos desse ser, não estamos falando desse ser corpo-mente. Estamos falando de uma realidade fora dessa limitação, desse corpo e dessa mente. Quando nos referimos à expressão ser, estamos nos referindo a uma realidade além desse corpo-mente, deste ser psicossomático. E para a expressão felicidade, estamos nos referindo a uma realidade fora daquilo que conhecemos como prazer, satisfação e realização humana. Até porque todo esse prazer, satisfação e realização é algo muito temporário. É algo que experimentamos e logo desaparece. E continuamos sempre na busca da repetição de um novo prazer, de um novo preenchimento, de uma nova satisfação. Então, não estamos nos referindo aqui a esse tipo ou qualidade de felicidade. Estamos falando de algo que a mente, essa mente egóica, nessa consciência do eu, desconhece. E para a expressão consciência, ser, felicidade e consciência, para essa expressão consciência, estamos nos referindo a uma consciência além dessa consciência do eu. Então, aqui estamos trabalhando o fim para a ilusão desta ego-identidade, que se move dentro dessa mente egóica, que, por sinal, por sua vez, ela está dentro desta consciência mental, dentro dessa consciência do eu. Então, estamos trabalhando aqui a revelação, a constatação desta real consciência. Assim sendo, essa ideia de estar consciente, que é a ideia comum que nós temos, onde estamos nos movendo ou nos movimentando dentro desta condição, desse sentido de separação, de identidade separada da vida, da existência, da realidade, quando isso não está presente, nós temos a presença da realidade, deste ser, felicidade e consciência. Assim, nós precisamos de um esvaziamento completo de todo esse conteúdo desta assim chamada consciência do eu, que é a consciência que conhecemos. O ser humano ele tem dividido esta consciência do eu em consciente e inconsciente. Aquilo que está oculto, guardado, desconhecido, e, no entanto, ainda faz parte desta consciência, é chamado de inconsciente. E aquilo que está na superfície, claramente acessível, do qual temos com facilidade ciência, é chamado de consciente. Então, há essa divisão. Aqui, qual será a verdade sobre isso? A verdade é que só há esta consciência do eu quando as lembranças afloram, os pensamentos surgem. Esses pensamentos, naturalmente, são memórias, são recordações, são lembranças. Algumas aparecem com facilidade, porque temos delas uma lembrança rápida, o seu nome, por exemplo, o endereço da sua casa. Outras são informações mais ocultas, lembranças mais reservadas, guardadas, que demoram um pouco mais para aparecer, mas ainda são informações como memórias e lembranças dentro dessa consciência. Mas tudo isso faz parte desse conteúdo psicológico, que é o conteúdo desse próprio eu,
desse centro, que tem no cérebro o seu principal elemento, o seu principal equipamento de função, de funcionamento. Assim, o cérebro é esse equipamento principal, é esse mecanismo principal. Quando examinamos isso mais a fundo, percebemos que é exatamente nesse cérebro que tem se desenvolvido esse sentido de autoproteção para essa estrutura, para esse corpo, para essa própria mente, que é o resultado desse condicionamento também psicológico. Assim, esse sentido do eu tem como estrutura básica esse próprio cérebro, essa própria estrutura cerebral. Nosso trabalho juntos aqui consiste em descobrirmos a verdade sobre quem somos, fora desta consciência do eu. Portanto, livres totalmente desta mente egóica, desse sentido de separação, deste centro que é o eu. Essa é a revelação do seu ser, que é real consciência, que é real felicidade. A aproximação desta verdade ocorre quando esse centro se aquieta, esse cérebro silencia, essa mente entra nesta quietude e esta consciência é esvaziada completamente de todo esse conteúdo dela. Isso ocorre quando há esta atenção sobre nós mesmos. Há, então, essa ciência desta verdade do silêncio, da completa quietude para essa mente, para esse cérebro, o esvaziamento desse conteúdo, desta consciência mental, desta consciência do eu. Então, estamos vendo com você aqui vários assuntos. A importância, a singularidade desse natural estado de ser, consciência, felicidade, é algo que está presente quando há o florescer desse movimento, que é o movimento novo de atenção, desta plena atenção, desta atenção plena, agora, aqui. Então se abre esse espaço para esta nova consciência, para esta real consciência. Se ela está presente, a mente ela é agora nova, porque ela não está mais trabalhando dentro do padrão da continuidade desse tempo que o pensamento tem produzido, que o pensamento tem criado, nessa ideia de passado, presente e futuro. Quando há esta atenção plena, não há mais esse tempo psicológico, que é o tempo desse eu, nessa estrutura dessa mente egóica, nesta condição de consciência mental, esse contato com a realidade presente, agora aqui, sem qualquer intervenção ou interferência do pensamento, do sentimento, da avaliação, da comparação, do julgamento, da motivação, da intenção dessa entidade, desta pessoa, desse sentido do eu presente. Então, o contato com esse momento, sem o pensamento, o sentimento, sem esse fundo de memória, lembranças, reconhecimento, intenções, desejos e medos. Esta é a presença dessa atenção plena. Então, o silêncio é aquilo que está presente. Nós temos alguns momentos na vida em que estamos nos movendo dentro desta atenção plena. Então, há um movimento de atenção plena em alguns instantes de nossas vidas, quando nos deparamos com alguns momentos inusitados em nossa existência, quando estamos à beira de uma praia ou olhando para o céu, vendo o deslizar de algumas nuvens, quando somos capturados por algo na natureza, como um pássaro cantando, pousado num galho de uma árvore, ou o encanto e a beleza de uma cachoeira, quando ali estamos, naquele instante, por alguns segundos, algo inteiramente novo ocorre em razão desse movimento, desta atenção plena
Nesse instante, estamos em um contato com esta direta verdade deste ser, consciência, felicidade. Isso porque esta consciência mental não está mais presente. Esta mente egóica foi completamente afastada pelo impacto daquele instante, daquele momento, pela beleza daquele cenário, pela verdade presente, divina, de pura graça, de pura presença desconhecida naquele cenário. A mente egóica, ela é varrida, ela é afastada nesse momento. Esse sentido do eu não aparece com o seu conjunto de memórias, de lembranças a respeito dessa vida pessoal, particular, carregada de problemas, preocupações, dilemas, dificuldades. Nesse momento, você está em contato com a realidade de algo que está além do eu, além desse centro, além desse cérebro que vive nessa inquietude psicológica, além desse padrão de ego-identidade, além desta consciência egóica, também como tenho chamado essa consciência do eu, a consciência mental. Esse é o contato com a real consciência, com a felicidade de simplesmente ser. Então, ser é simplesmente felicidade, e felicidade é ser essa plenitude da consciência, da real consciência. É curioso quando algumas pessoas usam expressões como meditação guiada, elas não percebem que elas estão sempre num contato com a verdade desta meditação guiada, quando estão em contato com a presença da verdade, desta real inteligência, desta real consciência, desta coisa inominável e desconhecida que é a verdade divina, que é a verdade de Deus na natureza, diante de um pôr do sol, diante das ondas quebrando nas rochas, naquele mar azul, daquele olhar, quando aquela luminosidade está sobre aquelas águas e as espumas voltam e voltam novamente, por alguns segundos o sentido de um eu não está. Esse é o contato com a verdade do seu ser. Quando esse movimento desta atenção plena está presente, ocorre esta real meditação. E aqui é esta meditação guiada. Você não precisa de uma voz lhe conduzindo, uma música lhe conduzindo, um mantra indiano lhe conduzindo. Você não precisa estar assentado numa postura de lótus, respirando, fazendo pranayama. Naquele instante, nesse contato com a vida, com todo esse impacto de presença divina, que é algo indescritível e abundante em toda a natureza, está presente. Nesse contato se revela essa meditação guiada, é a consciência com o seu próprio ser. Aqui nós estamos trabalhando com você a possibilidade real desta vivência nesse natural estado de meditação que é a ausência do eu. Então, em alguns momentos nas nossas vidas, nós temos esse impacto desse movimento de atenção plena, onde o sentido do ego é completamente aniquilado, é desfeito de dentro de nós. Isso está presente quando há meditação. Como podemos trazer isso para o nosso viver, para o nosso dia a dia, ocupados com família, com negócios, com trabalho, com atividades diversas? Como podemos trazer a beleza desse natural estado de meditação para o nosso viver, para esse instante? A isso eu tenho chamado de real meditação, quando a presença da meditação está agora, aqui, e o sentido de um eu, de um ego, de uma identidade egóica não está. Então nós temos esta atenção plena agora, aqui, porque a mente foi esvaziada completamente
todo o seu conteúdo egóico. O cérebro silenciou, a mente se aquietou. Essa consciência agora não é mais esta consciência separatista, esta consciência do eu, é esta real consciência. Então, o esvaziamento da mente, o esvaziamento desta consciência é o aparecimento de algo novo, como esta mente nova, como esta consciência real, como esta presença da meditação. Então, a real meditação te coloca em contato com esta natural presença divina, que é a natureza do seu próprio ser. E o que é esta real meditação? É o contato com a realidade desta ausência do eu. Agora aqui, tudo tem início, tudo se processa a partir desta ciência de olhar para aquilo que está ocorrendo agora aqui. Internamente, você observa o movimento externo e está atento a esse movimento interno. Olhar para esse movimento de emoções, de sentimentos, de reações, de gestos e, sobretudo, todo o movimento de pensamento dentro, nossa base de vida psicológica nesse eu, nesse ego. É algo que está se assentando sempre nesse pensamento, sentimento. Quando você coloca esta atenção, quando você olha sem julgar, sem comparar, sem criticar, sem avaliar, sem se identificar com o que surge, sem rejeitar aquilo que surge, quando apenas constata esse pensamento, sentimento, quando aprende esta arte de apenas olhar nesta autoobservação, o que implica simultaneamente numa observação de todo o movimento do eu, isso lhe dá esta arte de ser, consciência, felicidade. Isso lhe dá a arte da real meditação. Aqui no canal estamos explicando a você como se processa isso, essa aproximação desta real meditação, de uma forma prática, no viver, vivencialmente. Então, esta real meditação lhe mostra que o seu natural estado é puro ser, consciência, felicidade. Então, aquilo que acontece como meditação guiada nesse contato com a existência, com a natureza, nos momentos mais inusitados, inesperados da sua vida, isso acontece, essa realidade também se revela agora aqui, no viver, no dia a dia, naquilo que na mente você tem considerado como um movimento de rotina. Não, não há rotina, não há hábito, não há tédio, não há continuidade, não há repetição. Tudo é novo, claro, carrega essa jovialidade, esse frescor. Nesse instante, quando o eu, o ego, não está, assim, quando há esta real meditação presente, você está em contato com o seu natural estado de ser, onde esta consciência, da mesma forma que ela se revela na natureza, sendo a verdade da guiança para esse natural estado de meditação, esta mesma consciência real está agora aqui presente, se revelando como o seu próprio estado natural de meditação. Assim, é nisso que consiste o nosso trabalho aqui com você, lhe mostrar que é possível uma vida livre do eu, livre do ego, e, portanto, livre desta consciência mental, desta mente egóica, deste centro ilusório, deste centro que é o eu. Esta verdade se revelando agora aqui é a verdade desse despertar da consciência, desse despertar espiritual, desta iluminação espiritual. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, eu quero lhe convidar, deixa aí o seu like.
se inscreve no canal. Nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Aí na descrição do vídeo, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Ok? Eu lhe aguardo. A gente se vê. Ok? Até a próxima. Mas enquanto esse processo, que é o processo da autoinquisição, estiver acontecendo, você sempre estará em contato com a meditação como que pela primeira vez. Então essa é a resposta. Como meditar pela primeira vez? Entrando em contato com o seu ser.